Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou explicar para vocês quais imagens eu posso utilizar para fazer uma animação GIF. Será que eu posso utilizar qualquer imagem? Bom, eu vou explicar isso para vocês nesta aula, tá? Para isso, eu vou abrir uma imagem aqui, tá? Eu vou clicar em Arquivo, Abrir. Eu vou abrir essa imagem número 23 mesmo, que é a animação que a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou apertar Ctrl 0 e vou converter essa imagem em camada, tá certo? Bom, primeiramente, a animação GIF, né, esse formato de animação, né, ele tem uma pequena limitação. Ele só permite você utilizar imagens com 256 cores, tá certo? Ah, mas é bastante cor. Na verdade, não. 256 cores é muita pouca cor, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de cor aqui, eu vou explicar um pouco sobre as cores, mas a gente vai ter uma aula teórica só sobre a teoria das cores, tá certo? Mas aqui eu vou explicar de uma maneira bem simples. Olhando para essa pena aqui do nosso personagem, quantas cores você acha que tem aqui? Uma, duas ou três? Na verdade, nenhuma das três. Simplesmente essa pena deve ter em torno de 50, 60 cores. Nossa, mas como assim 60 cores? Eu só tô vendo amarelo aí. Na verdade, não é porque minha pena é toda amarela que significa que só tem uma cor, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem. Essa pena, ela é amarela, porém ela tem diversos tons diferentes de amarelo. O Photoshop ele identifica cada tom diferente de amarelo que essa imagem tem, entendeu? Então, a gente pensa que só tem amarelo, mas tem amarelo de diversos tons diferentes, né? Então, se for pensar nessa imagem inteira, ela tem muito mais do que 256 cores. Só nesse pelo aqui do personagem, que tem diversos tons de marrom, laranja, deve ter aqui deve ter uma centena de cores só nesse pelo dele, entendeu? E o formato GIF ele só permite fazer animações com 256 cores, tá? E o que acontece? Então eu não posso utilizar qualquer imagem para fazer animação GIF? Sim, você pode utilizar qualquer imagem para fazer animação GIF. Porém, essa imagem ela vai perder cor, né? Por exemplo, se eu pegar essa imagem, salvar ela no formato GIF, vamos supor que eu já fiz minha animação, eu vou clicar aqui em Arquivo, Salvar para o Web, vamos supor que eu já fiz minha animação, né? Então aqui, ó, tá a minha imagem, tá certo? Otimizada, minha imagem transformada em 256 cores, tá? Aqui é a minha imagem original, tá vendo? Essa é a imagem original e essa é a imagem depois que a gente salvar como GIF. Não deu para ver muita diferença, mas se eu clicar aqui em 2 up, eu vou apertar um Ctrl mais para dar um zoom, vou puxar aqui para o lado, ó. Essa aqui é a imagem original. Essa aqui é a imagem depois que a gente salvar no formato GIF. Dá para perceber que essa imagem ela ficou muito mais granulada. Por quê? Porque o Photoshop teve que eliminar algumas cores para poder ficar com 256 cores. Essas são as cores que tem na minha imagem. As cores que tinham além de 256 cores, ela removeu. O Photoshop removeu essas cores, entendeu? Só que ele remove de uma maneira que não dê muita impressão, entendeu? Ele coloca pixels no lugar, pixels parecidos com aquela cor que ele está removendo, entendeu? Então essa imagem acaba ficando granulada, né? Por quê? Porque só pode imagens com 256 cores. Essa imagem com certeza tinha muito mais, mas muito mais mesmo do que 256 cores, tá? E acabou ficando bem granulada. Mas eu poderia usar ela sim para fazer uma animação GIF, porque essa imagem dando zoom a gente consegue perceber, mas vendo ela assim normal, né, vendo ela por inteira, não dá muita diferença não, entendeu? Mas eu posso utilizar sim qualquer imagem para fazer animação GIF, desde que eu entenda que se tiver uma imagem muito colorida, ela vai perder muita qualidade e vai acabar ficando muito feia, vai acabar ficando muito pixelizada, o que não é legal, entendeu? Então vou mostrar um outro exemplo aqui. Eu vou clicar em Arquivo, Abrir. Eu peguei aqui essa imagem que é a Senhora das Cores, né? Essa imagem deve ter tanta cor aqui que você não imagina, entendeu?
se não tiver o limite máximo de cores que vocês vão aprender na aula teórica das cores. Mas, será que eu conseguiria fazer uma animação GIF com essa imagem tão colorida? Sim, mas eu vou ter que entender uma coisa, que quando eu for salvar no formato GIF, essa imagem vai perder muita qualidade. Vai perder tanta qualidade que eu acho que vai ficar muito feio, né? Eu vou clicar aqui em arquivo, salvar para o web e vamos utilizar a mesma técnica para ver se vai ficar boa. Eu vou tirar o zoom aqui um pouco com Ctrl menos. Os controles de Ctrl menos, Ctrl mais, Ctrl zero também funciona para este menu, tá certo? Bom, Ctrl mais eu vou deixar um pouco mais próxima. Bom, essa é a imagem original. Essa é a imagem transformada em 256 cores. Essas são as cores da minha imagem. Todas as cores que estão aqui. Bom, então ele removeu bastante cor dessa imagem para ficar somente com 256 cores. Você viu que essa imagem ficou bem granulada, né? Então essa imagem está muito granulada e acabou ficando feia, né? Realmente ficou muito pixelizada. Essa imagem não seria ideal para você fazer uma animação GIF. Mas se você quiser usar, tudo bem. Mas eu não aconselho porque ficou muito granulada. Perdeu tanta informação de cor que acabou ficando granulada, tá certo? Bom, aqui está a imagem original em tamanho real, vou apertar um Ctrl zero. E aqui está a imagem depois que a gente salvar no formato GIF. Ficou bem granulada e não é legal, tá certo? Eu tenho aqui um pequeno botão, que é o botão de pontilhamento. Como esse botão de pontilhamento funciona? O pontilhamento está em 100%. Esse pontilhamento ele vai criar pontos de cores parecidas aonde ele eliminar as cores para tentar minimizar o máximo possível a mudança dessa imagem, né? Por exemplo, aqui é um azul que começa mais claro e vai ficando mais escuro. E ele acrescentou esses pontos de forma com que você não perceba muito que foi removida a cor ali, entendeu? Ele está no máximo, então a imagem acaba ficando granulada mesmo. Eu tenho a opção de diminuir ele, ó, né? A minha imagem vai ficar menos granulada. Porém, se eu colocar, por exemplo, meu pontilhamento em 0%, ele vai fazer diferente. Ele simplesmente eliminar todas as cores e não vai colocar nada no lugar. Simplesmente vai ficar essas faixas aqui, ó. Entendeu? Ele eliminou as cores e não tentou repor pixels parecidos ali. Simplesmente ele só eliminou as cores. Então acaba ficando toda cheia de faixas a minha imagem, né? Vocês estão vendo que ficou toda cheia de faixas. E eu posso colocar um meio termo aqui também, né? Para ver qual é o melhor. Mas o ideal é deixar o pontilhamento em 100% mesmo, tá certo? Se a imagem ficou muito granulada, é melhor vocês utilizarem outra imagem, tá certo? Bom, então, nesta aula foi só para explicar para vocês mesmo se eu posso utilizar qualquer imagem para fazer uma animação GIF. Vocês viram que eu posso, porém, essa animação pode não ficar tão boa se uma imagem for muito colorida, ela vai perder qualidade, né? E nossos trabalhos têm que ser sempre trabalhos de qualidade, né? Bom, então, até a próxima aula.